Paz do Senhor para você que está a assistir este vídeo, né, uma gravação aqui do estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que será ministrada no próximo dia 5 de maio, né? Que Deus ele possa nos abençoar poderosamente através deste conteúdo maravilhoso, né? Temos hoje o tema mansidão torna o crente apto para evitar pelejas, né? É um tema de suma importância para a igreja, né, nos dias de hoje. E já foi no passado de suma importância nos dias de hoje e com certeza continuará sendo um tema de suma importância por toda a eternidade, né? Até que nós vemos os dias têm ficado cada vez mais difíceis para a igreja nesses últimos tempos, né? A inovação, a tecnologia, né? A banalização dos costumes, da ética moral e assim por diante. E muitas vezes precisamos, principalmente aqueles que querem andar piamente segundo a vontade de Deus, precisa muito de ter esta qualidade do fruto do Espírito em sua vida, para que possais suportar, né, as coisas que sobrevêm sobre os verdadeiros cristãos e, de certa forma, não agir tomando atitudes desesperadas e vir desta forma trazer algum prejuízo, encarretar alguma vergonha para o cristianismo, trazer vergonha para o evangelho, para a igreja do Senhor nosso Deus, né? É preciso que o cristão ele tenha muita mansidão, que essa qualidade, principalmente depois desta aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, principalmente depois dela, que venhamos a ter mais mansidão ainda, pois, segundo as Escrituras Sagradas, nós, os cristãos, né, você que está aí do outro lado, que é cristão, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessa andar em novidade de vida, né, somos comparados a ovelhas, né, e ovelhas, elas são animais mansos, animais dóceis, né, animais que não dão trabalho de maneira nenhuma ao seu pastor, aquele que cuida do rebanho, né? E como somos comparados à ovelha, devemos ter esta qualidade, né, de mansidão em nossa vida, né? Quero iniciar aqui trazendo um contraponto à mansidão, né? Pois estamos tratando de mansidão para a nossa igreja atual, a igreja cristã. E desta forma nós seguimos aos padrões bíblicos, né, aos ensinamentos da Escritura Sagrada, mas como contraponto eu queria chamar a sua atenção para vermos, por exemplo, neste mundo secular em que vivemos, as pessoas não dão crédito a pessoas que usam de mansidão de maneira nenhuma, ou seja, eles são tidos como fracos, né, como pessoas sem muita energia, né, alentados. E, por exemplo, se uma pessoa for fazer um exame para participar de uma diretoria de um comércio e ele demonstrar ser uma pessoa muito manso, eles vão achar que será uma pessoa incapacitada para estar à frente dos negócios. Isso pode ser rejeitado também na Bolsa de Valores do nosso país, nas diretorias de empresas, em escolas, em bancos, e principalmente na política, né? As pessoas, para enfrentar estes meios e agir com capacidade e interagir com força suficiente, para esse ponto de vista do nosso meio secular, eles vão achar que as pessoas devem ser aqueles que querem estar sempre na frente, que lutam com veemência, com impetuosidade, né? Para que possa desta forma dar produtividade nas suas atividades, né? No entanto, eu a chamei de contraponto porque para o reino de Deus as coisas ficam diferentes, né? Se a pessoa for achar que mansidão é sinônimo de fraqueza, de desalento, de moleza, de destituição de energia, pessoa sem força moral, estamos agindo de maneira contrária ao que nos mostra as Escrituras Sagradas, né? Pois nós bem sabemos que mansidão não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa fraca, que seja uma pessoa sem energia, que seja uma pessoa sem força moral, sem atitude para resolver os seus problemas de maneira nenhuma, né?
Muito pelo contrário. Nós, como cristãos, e com relação a pesquisas e análises na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós chegamos à conclusão de que mansidão é uma soma, uma combinação de força e suavidade, né? São pessoas que exercem, por exemplo, cargos de igreja, cargos de ministério, grupos de evangelização, grupos de louvores, grupos de estudos bíblicos, né? Pessoas que eles são pessoas que têm força, coragem, mas que agem com suavidade, com moderação, com temperamento, com autocontrole, né? Com equilíbrio naquilo que faz, né? E não deixa de maneira nenhuma de exercer a sua atividade por agir com mansidão, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor por a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos orientar com relação a essa qualidade do fruto do Espírito, que é mansidão. Se fôssemos falar do fruto do Espírito, nós encontraríamos nele também a virtude de temperança, longanimidade, benignidade, bondade, né? E hoje nós estamos estudando sobre uma delas, que existe mais outras, são 9. Estamos estudando sobre a qualidade mansidão, né? E a pessoa que possui, ou que é possuído por mansidão, que deixa que o Espírito Santo domine a sua vida, ele é uma pessoa totalmente diferente daqueles que muitas vezes deixam se levar pela o nervosismo, pela a ganância, pelo desenfreio, a busca pelos recursos desta vida e tantas outras atividades que as pessoas fazem de maneira gananciosa, né? A pessoa que é manso, ele não é de maneira nenhuma fraco, né? Como já falei, ele é uma pessoa forte, mas que age com suavidade, né? Por exemplo, uma pessoa mansa, ele trata com gentileza perfeita, né? O seu próximo, ele trata com gentileza perfeita. Ele repreende, mas não usa de rancor no momento que está repreendendo, né? Ele argumenta sem intolerância, jamais ele usa de intolerância para com o seu semelhante, para corrigir alguma coisa, para resolver, para colocar alguma coisa no seu devido lugar. Mas se ele é uma pessoa manso e suave, ele vai resolver, ele vai repreender sem rancor, ele vai argumentar sobre determinado problema, mas sem ser uma pessoa rancorosa, né? Sem ser uma pessoa intolerante, né? Ele pode enfrentar a verdade sem guardar nenhum ressentimento, mas que discorre sobre a verdade, mostrando os detalhes, mostrando os pontos certos, os pontos positivos, né? Sem trazer consigo nem um ressentimento, né? Irmãos que não pecam, iremos, mas não pecamos, né? Somos gentis, mas não somos fracos, né? Isso é o que nos orienta a palavra de Deus, que nós como cristãos, nós podemos chegar ao ponto de cometer um pecado, ou seja, de se irar, um pecado da ira, mas nós não pecamos pelo fato de que não deixamos a ira, não deixamos o sol se pôr sobre nós ainda irados, com rancor, com mágoa dentro do coração. Procuramos de forma criteriosa pela palavra de Deus compreender o fato das coisas, compreender o que motivou o nosso próximo a nos trazer esse sentimento de ira e perdoar antes que o sol se ponha, né, irmãos? De maneira nenhuma podemos deixar que a ira dure por muito tempo em nossa vida, né, irmãos? Não somos fracos de maneira nenhuma, ou seja, o cristão que usa de mansidão, ele não é fraco de maneira nenhuma. Se nós observarmos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, nós podemos observar vários exemplos, né, de pessoas que lideraram grande comitiva de gente, né, grandes nações, e eram pessoas mansas, eram pessoas que sabiam usar a palavra segundo a vontade de Deus e não a sua própria natureza, a sua própria força brusca da carnalidade,
mas sabia conduzir as pessoas com muita mansidão e suavidade, né? Nós encontramos em Número, o livro de Número, no capítulo 12, no versículo 13, nós encontramos um versículo em que diz que Moisés era um homem muito manso do que toda a terra. Moisés era um homem muito manso, muito mais do que toda a terra existente naquela época. Quem era Moisés? Moisés era um líder de uma grande nação, um homem que liderou uma nação, tirando ali do cativeiro do Egito, levando para o deserto, andando por 40 anos, ali aquele povo sendo governado pelo seu punho, né? Nós encontramos na Bíblia Sagrada que ele teve dificuldade muitas vezes de governar o povo, mas ele pediu a Deus que tirasse a sua vida para que ele não visse o seu próprio sofrimento, que era tanto de governar aquele povo, né? Quer dizer, em vez dele murmurar, dele questionar contra Deus pelo tamanho fardo que tinha sobre os seus ombros, ele antes preferiu que Deus tirasse a sua vida, pois ele era de fato um homem muito manso. E Moisés, ele foi instruído na ciência dos egípcios, ele foi criado para compreender que o povo hebreu era apenas para servir e não questionar nada. Era um povo que devia estar trabalhando de escravo constantemente para a nação dos egípcios, e Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Ele rejeitou essa posição de príncipe, de filho do rei, para poder administrar o povo, e aprendeu com a pessoa do próprio Deus, que o orientou para que ele fizesse esse trabalho. Ele teve que usar de muita mansidão para que guiasse esse povo e não viesse trazer confronto entre ele e o povo. E nós vemos pela palavra de Deus que todo o tempo o povo se dirigia a Moisés para pedir conselho, pois via nele as qualidades de um verdadeiro líder, de uma pessoa que podia transmitir não só mansidão, mas as outras qualidades do Espírito, né? As qualidades e as responsabilidades como administrador, como um homem de conhecimento, como aquele que havia sido de fato preparado para guiar o povo, né? Nós encontramos outro personagem na palavra do Senhor Jesus que teve uma árdua tarefa, foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi incumbido por Deus, foi ordenado por Deus que levasse a sua palavra diante do povo. E Jeremias, ele levou uma palavra não tão fácil de ministrar ao povo de Israel. A Bíblia diz que o trabalho de Jeremias era levar ao povo palavras de juízo divino e inevitável, né, de Judá. Ele tinha que levar palavras de juízo inevitável para Judá, né? E ele, levando essa palavra, não só a Judá, como também Jeremias, ele profetizou para o Egito, para a Filisteia, para os Moabitas, para Amon, para Edom, profetizou para Damasco, para a Arábia, para Elion e também para a Babilônia, né? Ele profetizou, e as suas palavras, as suas profecias eram palavras de correção, palavras que trouxesse arrependimento para o povo, eram mostrando o pecado do povo, a desobediência, o quanto eles tinham se afastado da presença de Deus, e com isso ele tinha que trazer palavras pesadas, palavras ásperas, palavras duras para aquela nação. E nós vemos que Jeremias, ele teve uma grande perseguição da parte da nação por conta da sua palavra tão severa para aquele povo, né? E Jeremias, ele chegou no capítulo 11 do seu próprio livro, no versículo 19, ele chegou a falar que ele se comparava a mansos cordeiros, né? Ele chegou a se comparar a mansos cordeiros, pois segundo a história que relata o livro, ele foi preso por 2 vezes, e a sua prisão foi tão tremenda que ele foi levado ao calabouço, né? Ele, se fôssemos comparar com a prisão de hoje,
para alguém que comete uma falha já dentro da prisão, quando está pagando a sua pena, ele será lançado hoje, nas prisões de hoje, na solitária, por exemplo. Um lugar isolado, pequeno, escuro, em que ele perca totalmente o contato com o ser humano, né? E Jeremias, ele foi jogado no calabouço, né? Mas mesmo estando na prisão, ele continuou levando a palavra de Deus, anunciando àquele povo as suas transgressões, e ele, mesmo assim, suportou tudo sem reclamar, apenas levava a palavra de Deus e chegou a comparar-se com um homem manso como um cordeiro, né? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é um dos maiores exemplos de uma pessoa mansa, né? Por sinal, ele nos dando um conselho de como nós devíamos agir, ele pediu ou perguntou para aquele povo, falou para aquele povo e aconselhou: tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, né? Então o jugo de Jesus, ele é suave, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, né? Então esse era o conselho de Jesus, e nós vemos no decorrer dos evangelhos, na história de Jesus, no que relata os apóstolos nas suas epístolas, nas suas cartas, que Jesus, ele tinha de fato se comportado como um verdadeiro cordeiro que foi levado mudo perante os tosqueadores, segundo falou Isaías lá no capítulo 53, né? Jesus, certa vez, ele estava falando, exortando os seus discípulos ali no Sermão da Montanha, e ele chegou a dizer para os seus discípulos que as pessoas desta vida pagam o mal com o mal, mas nós, como cristãos, deveríamos pagar o mal com o bem, fazendo o bem, não se irritando, não se irando, não agindo de maneira que venha também provocar ira ao nosso semelhante. E ele dizia no seu conselho: olha, se alguém bater de um lado da tua face, então vire o outro lado e ofereça para ele, mas não retribua com a mesma moeda. Isso eram os ensinamentos de Jesus. Ele disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, ou seja, no nosso conhecimento aqui no nosso país, se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, vai com ele mais outro, anda 2 quilômetros, faz a vontade dele. Se alguém tirar de ti uma capa, uma veste, dá-lhe também a capa. Fazei desta forma e você com certeza estará agindo como um verdadeiro cristão, né? Nós percebemos esta atitude, este exemplo de mansidão na pessoa de Moisés, na pessoa de Jeremias, na pessoa de Jesus, entre outros que menciona nas Escrituras Sagradas. Nós percebemos também que Estevão, aquele seguidor de Jesus, já por obra e graça do Espírito Santo, ele estava dando início ali à evangelização. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 60, nós encontramos ali o grande martírio de Estevão, né, que foi apedrejado por pregar o Evangelho, por falar de Jesus Cristo, por estar anunciando o reino de Deus, que as pessoas deveriam acreditar que Jesus veio ao mundo, que deu a sua vida pelo pecado da humanidade, que as pessoas tinham que entregar a sua vida, viver em novidade de vida. E começou a falar a respeito do que profetizava Moisés, do que profetizava Davi, através dos seus salmos, do que profetizava os demais apóstolos, Isaías e assim por diante, os demais profetas. E aquele povo se indignou com as palavras de Estevão, e começaram ali, levaram a um lugar reservado e começaram ali a apedrejar, matar através de pedrada, porque dizia que ele estava contrariando a lei, né? Mas ele não estava contrariando a lei, ele estava dando continuidade ao cumprimento da lei que aconteceu na pessoa de Jesus. A lei se cumpriu com o sacrifício de Jesus, as profecias se cumpriram com o sacrifício de Jesus, e ele estava dando continuidade para que o povo compreendesse de que tudo aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento tinha se cumprido na pessoa de Jesus, e aquele povo que não sabia, que não estava tendo conhecimento dos fatos, ele estava tentando orientar e o povo lhe apedrejava. Agora, o interessante que demonstra
a mansidão de Estevão é que ele ali já nas últimas, ele olha para o céu e diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, seja feito a tua vontade. Com essas e outras palavras que diz as Escrituras Sagradas, não estou lendo no versículo, não tenho decorado, mas ele disse essas palavras, e ainda diz que ele levanta os olhos para o céu, ele vê Jesus sentado à direita de Deus, e ele intercede por aquele povo que estava ali apedrejando. Ele poderia muito bem ter orado a Deus para que descesse raio de fogo, consumisse aquele povo, para que Deus destruísse aquele povo malvado que estava lhe apedrejando, mas ele usou, foi uma frase maravilhosa que talvez você não tenha coragem de usar, né? Você que nos ouve através deste vídeo, né? Ele disse: Pai, não lhes impute estes pecados, ou seja, Pai, não leve em conta o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Não leve em consideração o que eles estão fazendo. Perdoa, mesmo eles tirando a minha vida, mas eu rogo a Ti que perdoe, porque eles não sabem o que fazem. É isso que acontece ainda hoje com muita gente que não dá crédito à palavra de Deus. Estamos levando evangelhos, estamos anunciando o reino de Deus, estamos falando da palavra de Deus, e as pessoas muitas vezes olham apenas para algumas pessoas que às vezes cometem alguma falha, algum erro. Nós temos ultimamente, é lamentável, temos escutado mensagens absurdas, né? Mulheres que se diz pastores largando seus esposos para casar com outras mulheres, pastores prostituindo, pastores usando de pedofilia e tantas outras coisas tremendas que acontecem no campo evangélico, né? E as pessoas olham para um pequeno número que comete erro e generaliza e condena todos os cristãos que existem na face da terra. Isso é absurdo, né? Jesus escolheu 12 apóstolos e um o traiu, o vendeu, entregou com um beijo, mas os outros 11 eram fiéis a ele, era fiel à sua palavra, mesmo que não podia fazer nada para evitar a sua crucificação, mas estavam certo de que ele era de fato o Messias. Então, se 10% comete coisas absurdas, traz escândalo para o evangelho, mas não é necessário que venhamos a condenar todo o cristianismo, né? Deus, ele enoja pessoas que não usam de mansidão, né? Nós vemos na Bíblia que ele enoja o orgulho e enoja a arrogância, né? Deus enoja o orgulho e a arrogância. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela tem nos trazido diversos textos bíblicos que nos orienta e ensina de como devemos se portar. Será que eu, como cristão, não venha a se irar de algum momento? Claro que sim. Eu posso ser apanhado de surpresa com alguma coisa e me desesperar, mas eu tenho tempo suficiente para imaginar de que da maneira que eu estou agindo, eu posso voltar atrás, ter um pouco de paciência, compreender a situação dos meus opressores, continua a situação da causa que levou àquele acidente, que levou àquela provocação de ira à minha pessoa, e não posso deixar que o sol se ponha sobre a minha ira. Eu tenho que me corrigir, me acalmar e relaxar e perdoar aquele que nos persegue. É claro que também não somos trouxas para ponto de deixar que as pessoas façam de nós o que eles quiserem, mas pedir a orientação de Deus e palavras sábias para que possamos, com sabedoria e com mansidão, fazer com que eles compreendam de que nós agimos dessa forma porque somos cristãos, porque somos seguidores do próprio Jesus Cristo, né? Deus abomina quando agimos com arrogância e com orgulho. Você não pode agir com orgulho. Professor, se você é professor da escola dominical e está nos ouvindo, você pode tomar nota dessas coisas que eu estou apresentando aqui, porque até agora eu estou fazendo como uma introdução à lição de hoje, que é: mansidão torna o crente apto para evitar peleja. Estou fazendo aqui uma introdução, quase falando sobre mansidão, e aqui também cabe falar um pouco sobre que Deus enoja a arrogância e o orgulho, né, que é o oposto a um homem manso, né? Um homem manso, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso. Nós sabemos que, segundo as Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, no capítulo 14, o versículo 12 ao versículo 14, no capítulo 14, o versículo 12 ao 14, nós encontramos ali 5 eis, ou 5 ais, como você queira dizer, né?
ali onde Lúcifer ele se rebeliou contra o próprio Deus, né? E ele se rebeliando contra Deus, diz a Bíblia que ele diz: subirei até os mais altos céus, subirei até os mais altos céus, né? Isso está escrito no versículo 13 do capítulo 14 de Isaías, na parte A, né? E ele continuando, ele disse assim: eu me exaltarei, né? Serei como Deus, no versículo 13, na parte C, né? Já no versículo, no mesmo versículo, no versículo 13, ele ainda diz assim: sentarei das bandas do norte, sentarei das bandas do norte, né? Ele escolhendo posições elevadas acima da posição em que Deus se encontrava, né? E ainda prosseguiu no capítulo 14 dizendo: subirei novamente, subirei, versículo 14, a parte A. E no versículo 14, na parte B, nós encontramos aí ele falando o quinto ás, que era: serei semelhante ao Altíssimo, né? Essas eram as atitudes de orgulho, de arrogância de Lúcifer, quando estava ali no auge da sua rebelião, e Deus, nós sabemos muito bem que Deus o precipitou lá de cima e jogou, e ele se encontra na terra, tentando os que habitam na terra. Começou por Adão, mas continua ainda tentando e conduzindo esta nação, pois a Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás, é o príncipe das trevas, né? O próprio Jesus falou essas palavras, que ele é quem governa essa terra, e podemos ver isso por tanta morte de cristão, pela pornografia, pela prostituição, pela nudez que tem na nação, por tudo que acontece nesse mundo. Apenas um pequeno número, que são as igrejas, que estão conservando, ainda dizemos entre aspas, porque tem muitos no meio evangélico que não estão dando crédito à palavra de Deus, não estão deixando a palavra se cumprir em sua vida, e estão usando de vaidade até dentro da igreja, igrejas explorando, igreja usando de nudez, igreja usando de mudanismo dentro dos seus templos, né, e assim por diante. Mas ainda existe um povo que procura estar andando segundo a palavra do Senhor nosso Deus, né? É interessante aqui ressaltar que Noé, ele foi a única família que naquela nação dava crédito à palavra de Deus, o resto todo andava. E a Bíblia diz que assim como foi nos tempos de Noé, será na vinda do Filho do Homem, né? Apenas Noé, ele se comportava como filho de Deus e não pecava, não andava segundo o curso daquela nação, né? Interessante eu deixar para sua meditação também 6 coisas que o Senhor odeia, né? E a 7ª ele abomina. Segundo Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao versículo 19, nós encontramos esta passagem bíblica, 16, 17, 18 e 19. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 6, o versículo 16 ao versículo 19, você vai ver aí 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, aliás, são 7 coisas. 6 ele odeia, e a 7ª ele abomina, né? E o que são? São pessoas que não têm mansidão, que agem desta forma. Primeiro, no versículo 17, o Senhor disse que odeia o olhar altivo, né? Versículo 17, ele ali condena o olhar altivo. Ainda no versículo 17, o Senhor diz que odeia as línguas que proferem mentira. O Senhor odeia, né? Tá aí, se você está vendo ou ouvindo esse comentário e você profere mentira, então saiba que Deus te odeia pelo este fato, ou